amigos, com grande prazer tenho de receber todos vocês aqui na nossa amada casa Quinta de Luz, abrindo este canal para falar e debater um pouquinho com vocês sobre a nossa doutrina espírita, né? Trazer temas sobre a ótica da doutrina espírita. Acho de suma importância esses esclarecimentos que temos a possibilidade de fazer para todos vocês aqui. E hoje eu vou de uma pergunta que está no livro, né? Essa pergunta ela foi formulada por Kardec na questão 200 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte: tem sexo os espíritos? E a resposta dos mentores espirituais é a seguinte: não. Como entendes? Porque o sexo depende de constituição orgânica e não se trata de condição morfológica. Não há órgãos sexuais masculinos ou femininos na personalidade imortal estabelecendo a distinção. E aí, meus caros, para a doutrina espírita, somos espíritos. E assim como para a ciência, pertencemos à espécie humana, surgida com a humanização do princípio inteligente, independente do plano de vida em que estamos situados, seja ele físico ou espiritual. E os espíritos reencarnados possuem um corpo físico, sabiam disso? É construído a partir do perispírito, que desde o momento da fecundação já define o seu sexo biológico. Então, neste sentido, as inúmeras reencarnações nos permitem aos espíritos renascer em um corpo masculino ou feminino, como parte de um processo de aprendizagem espiritual. Que coisa interessante, não é? A gente começar a entender melhor de como é essa construção de entendimento do que vem todos nós, que somos espíritos que estamos reencarnados. E no mesmo livro, né, dos espíritos, né, o livro dos espíritos, na questão 202, quando Kardec, né, o codificador, ele faz também uma pergunta. Quando errante, isso significa quando desencarnado, quem prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta transmitida pelos orientadores espirituais é objetiva e muito esclarecedora. Eles dizem o seguinte: isto pouco lhe importa, vai depender das provas porque hajam de passar. Então, meus caros, sendo assim, meus caros amigos, a opção de renascer com o sexo masculino ou com o sexo feminino reflete apenas na necessidade evolutiva, que geralmente é vinculada ao mecanismo da lei de causa e efeito. E vale enfatizar, ninguém nasce com um gênero, ok? O sexo, ele é biológico e é aquele com o qual a pessoa nasce e se define o gênero que ele é socialmente atribuído desde o nascimento. Então, isso quer dizer, se nasce com a genitália masculina, o gênero vai ser masculino e é atribuído a isso, né? Se nasce com a genitália feminina, o gênero é feminino, ou se nasce, inclusive, com a genitália ambígua ou indeterminada, o gênero é intersexual. Acredito que a gente falar um pouquinho sobre gênero, depois é uma proposta que eu lanço para a futura, fazer um outro vídeo falando sobre gêneros, porque existem muitos eixos de preconceito, né, e de tabus. Então é interessante a gente aprofundar um pouquinho sobre esse tema. E assim, a rigor, os espíritos desencarnados não têm um sexo determinante. Este aparece no corpo físico, com a reencarnação, né, segundo este esclarecimento registrado por Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulher porque não têm sexo.
como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, vamos dar um exemplo, lhes oferece provações, deveres e novas oportunidades de adquirir as experiências. E aquele que fosse sempre homem só saberá o que sabem os homens, né? Então é tão importante esse equilíbrio, né? Deus, na sua sabedoria infinita, né? Ele nos dá a oportunidade de ter este equilíbrio, né? Por isso que a gente tem o yin e o yang, o masculino e o feminino dentro de todos nós, né? Esse eixo que tem esse eixo, processo masculino e feminino dentro de todos nós, faz com que a gente possa entender, né? Que, por outro lado, sabemos que há desencarnados que vivem como se estivessem encarnados, agindo como homem ou como mulher, alimentando-se das sensações, das práticas sexuais em que se envolvem quando encarnados. Então, é bastante interessante esse eixo de equilibrar os dois polos. Por isso que nós temos esse eixo e essa possibilidade. A reencarnação, ela nos possibilita a aprender. E Manuel Filomeno de Miranda recorda no livro Sexo e Consciência que as leis da vida permitem que o espírito utilize variados perfis de programação reencarnatória. Então, desta forma, podemos reencarnar diversas vezes em um só sexo para depois fazermos um longo percurso pelo sexo oposto ou reencarnar alternadamente em um outro sexo. E estes conceitos evidenciam que a tarefa evolutiva de todos os espíritos é desenvolver as qualidades psíquicas que é inerentes das duas polaridades. Essas qualidades psíquicas, elas são predominantes em uma ou outra polaridade, pode ser divididas em duas, né? E aí a gente vai ver a energia, que é a capacidade de enfrentarmos a ousadia, a liderança, o destemor, né? E esta é uma característica predominante masculina. E o amor é a capacidade de acolhimento, a doçura, a compreensão, a sensibilidade, e esta é uma característica predominantemente feminina. Por isso que ambas essas polaridades, quando plenamente desenvolvidas, levam à conquista da sabedoria. Essa é a consciência ou a sensação do gênero. É muito mais uma percepção sociológica e psicológica do que essa certeza biológica. E assim, queridos, a criança não nasce com a consciência de si mesma como homem ou como mulher. Por isso que é interessante e de profundo interesse a gente compreender isso. Porque às vezes a gente quer que, porque nasceu uma menininha, não pode brincar com o carrinho. Porque nasceu um menininho, não pode brincar com uma boneca. Então vamos prestar atenção, porque a criança ela não tem essa noção. Porque ela nasce consigo entre esse eixo dessas duas polaridades. Tá? E ao longo do tempo é onde vai se desenvolvendo. Então toma cuidado com o preconceito, ok? Esta conscientização se desenvolve ao longo do tempo, com todos os seus processos de desenvolvimento. E aí decorre das percepções subjetivas e íntimas dos relacionamentos e das experiências vividas desde a infância. Então, mais uma vez, tomem cuidado com o preconceito, porque a vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. E, no entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações. Ora em posição de feminilidade, ora em condição de masculinidade. Então, deixo aqui uma mensagem, né, de nossa amiga espiritual Joana de Ângeles. O amor é mecanismo de liberação do ser, mediante o qual
todos os revestimentos da aparência cedem lugar ao ser profundo, despedido dos ativos físicos e mentais sob os quais o ego se esconde. Então, com essas palavras da nossa querida amiga, encerro este vídeo, com a certeza que retornarei trazendo mais informações sobre a nossa amada doutrina espírita, né? E com todo carinho, com todo amor, a nossa casa Quinta de Luz traz para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.